nosso tempo fazendo mais uma For House. Se é a primeira vez que você vem aqui, bem-vindo à For House. Nós somos o Ministério de Jovens da EQ Monte Alegre. Nós estamos transmitindo essa live em nome de Jesus. Eu queria que você já começasse abaixando sua cabeça, fechando seus olhos, para que nós façamos uma oração, que a gente possa começar esse culto com uma oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Nós agradecemos, Senhor, por o Senhor ter trazido aqui a gente neste local, Senhor, por o Senhor ter nos protegido, está nos protegendo nesses tempos tão difíceis, Deus. Senhor, que hoje a Tua palavra, Senhor, assim como diz o Efésios, que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, Pai, para que a gente possa falar sobre esse tema tão abençoado. Em nome de Jesus, abençoa essa pessoa que está assistindo essa live, esse jovem, essa moça, esses homens, essas mulheres, Senhor, que hoje eles saiam daqui, Senhor, entendendo dessa live, entendendo qual é o seu propósito, qual é o seu chamado para nós. Esse é o objetivo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você está feliz, gente? Estou sentindo que eu estou meio longe de vocês, assim, mas se você está me vendo aí, tá bom. Primeiramente, queria dizer que eu estou com muita saudade de todos vocês, muita saudade da For House, de estar fazendo aqui o culto, muita saudade. Eu creio que esse tempo vai passar logo, que isso tudo logo vai passar, que a gente vai poder estar aqui, feliz da vida, todo mundo junto. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito top, um tema que eu gosto muito e um tema que nós temos muita dúvida. E sobre o que é, Adalto? Sobre chamado e propósito. Todos nós, todo cristão já passou por esse tempo, passou por essa dúvida pensando, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Ai, Senhor, o que o Senhor quer fazer através de mim? Ai, Senhor, eu sou músico, eu sou evangelista, não sei o que, perdido. Mas hoje a gente vai sair daqui com entendimento claro, com base na palavra de Deus, com base nas escrituras, sobre o que nós estamos falando. Amém? Sobre o que é o chamado, o que é propósito. Então eu peço para você na sua casa abrir sua Bíblia em João, capítulo 15. João, capítulo 15, nós vamos ler do verso 1 até o 12. Vou abrir aqui a minha Bíblia. João, capítulo 15. Amém? João, capítulo 15. Está escrito assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, e se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedides o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também vos amei. Permanecei no meu amor. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permaneceres no meu amor, do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor, eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Amém? Então, Adalto, nós estamos falando de chamado e você começou falando de videira, de fruto e de cortar os ramos e lançar no fogo. Sim, eu queria que você entendesse do começo, tá? Aqui em João capítulo 15, nós primeiros, como nós falamos em João capítulo 15, nós temos que entender, quando nós falamos chamado, nós temos que entender qual é o nosso principal chamado, para que nós fomos, para que nós fomos chamados. Nosso principal chamado é permanecer na videira. Por que, Adalto, permanecer na videira? Jesus estava falando sobre nós permanecermos com Ele, e se nós permanecermos, nós daríamos fruto, nós frutificaremos. E por que ele está falando que a gente tem que permanecer? Ele mostrou, se o galho ele não permanece na videira, ele seca. Se nós não permanecemos na fonte de águas vivas, se nós não permanecemos com Cristo, nós secamos. E Adalto, o que é permanecer?
Nós temos vários jeitos de permanecer, e eu creio que esse é o maior desafio do cristão, com certeza. Permanecer é um desafio muito difícil para nós, permanecer em Cristo. Porque todos os dias nós temos coisas que querem nos afastar de Deus. Mas permanecer não é, às vezes as pessoas pensam, permanecer é ser uma pessoa constante, ser constante é muito bom. Mas nós sabemos que nem sempre isso é real na nossa vida, e até dos grandes homens de Deus, várias coisas acontecem, se você for olhar a vida de Paulo. Mas uma coisa que é permanecer em Cristo, e é o que? Permanecer em oração, permanecer em comunhão, permanecer lendo a palavra de Deus, permanecer junto com Ele. O nosso primeiro chamado, e esse é o único chamado, coloca isso na sua cabeça, o único chamado que todos os homens têm da terra, todos os homens foram chamados para a única coisa: permanecer na videira e permanecer no amor. Se nós não permanecermos no amor, se nós não permanecermos na videira, não vai fazer sentido as coisas. Tudo que nós vamos fazer, Paulo fala a respeito disso, se ele não tivesse amor, seria como ferro que retine. Se nós não temos amor, nada do que fazemos faz sentido. Porque na verdade, quando nós pecamos contra Deus, nós não pecamos simplesmente contra Deus, nós pecamos contra o amor, se você for pensar. Porque Deus é o amor. E só para abrir um parênteses, talvez esse tema hoje seja um pouquinho mais longo, mas só para abrir um parênteses aqui, Deus não ama como eu e você ama. Na verdade, o nosso amor devia ser como o de Deus. O amor de Deus é incondicional, porque nós pensamos às vezes que nós não podemos receber repreensão se nós somos amados. Mas em Provérbios fala que aquele que não corrige o seu filho não o ama. E do mesmo modo nós também temos que ser corrigidos. Nós temos que corrigir. Quem é pai aí, talvez esteja assistindo, mãe, corrige os seus filhos. Então quem não corrige o filho não o ama. A Bíblia fala assim, antes o odeia. Então Deus nos ama e por isso Ele nos corrige. E nós permanecemos no amor, e assim nós entendemos nosso chamado. Adalto, mas como permanecer? Permanecer nesse chamado. Mateus 6,6 diz: entra no teu quarto, tranca a porta e ora ao seu Pai secreto. Esse é um dos maiores jeitos e eficazes de permanência em Deus. Lá você vai ser cheio do Espírito Santo, lá você vai ser cheio da palavra. Se você tem o seu tempo com Deus, lá você vai ser cheio de amor. Porque a oração com Deus, falar com Deus causa isso em nós, causa amor. E assim nós vamos ficando cheios de amor, nós vamos ficando cheios de empatia pelo próximo, mas não cheios de justiça própria, não se lembre disso. Não há justiça em nós, há justiça em Cristo. Ele morreu por nós e por isso nós somos justificados. Então, permanecer em Cristo, permanecer no amor. Esse é o nosso chamado universal. Por que, Adalto, você fala isso? Porque como que nós permanecemos? E um bom exemplo que eu digo de permanência é um sacerdote. Vamos ler lá, eu gosto de ler, eu acho bom, Apocalipse capítulo 1. Nossa, Adalto, vai ler Apocalipse aqui? Vou ler Apocalipse, é bom para nós Apocalipse. Sim. Por que não? Nós temos que conhecer as coisas futuras, não? E Apocalipse, no capítulo 1, no verso 6 está assim: e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele sejam a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então Ele nos chamou como reis e sacerdotes. E o que o sacerdote faz? Permanece na presença. O sacerdote era quem entrava na presença de Deus e fazia a expiação pelos pecados do povo, na época antes aí de Jesus, antes do véu se rasgar. E agora o véu se rasgou, ele chamou a todos os homens da terra, a todos nós, eu e você, que assentamos o Evangelho, que entendemos o Evangelho, que recebe a graça, que aceita a graça de Deus, a ser reis e sacerdotes. E o sacerdote, ele passa tempo na presença de Deus, ele passa tempo com Deus. E a partir desse sacerdócio com Deus, meu e seu, do nosso sacerdócio, de homens, mulheres, todos eles que fazem o sacerdócio perante Deus, nós entendemos o nosso propósito, que é o que vamos falar depois. Mas para finalizar o pensamento sobre o chamado, para você colocar isso na sua cabeça de vez, o chamado nosso, ele é único, ele é todos, temos um só chamado. Porque muitas das vezes, sabe, eu fico um pouco triste, porque eu vejo as pessoas se dando, sabe,
meu chamado, eu tenho meu chamado, e às vezes nós passamos por cima das pessoas por causa do nosso chamado. E esse não é o principal. Se nós não permanecermos em amor, não existe isso, não vai ter. Eu quero reforçar isso para que a gente saia com esse entendimento bom daqui. Vamos ler lá em Efésios, ver se eu não estou enganado, né? Lógico. Efésios, deixa eu anotei certo. Efésios 4, vamos ler Efésios 4. Efésios 4, do 1 e 2, só para você entender. Portanto, eu, prisioneiro do Senhor, Paulo falando, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com a toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros em amor. Então, se nós somos chamados e permanecemos no amor, conforme nós somos chamados o sacerdócio em amor, nós suportamos uns aos outros. Esse é o nosso chamado. Nosso chamado é permanecer em Cristo, permanecer na videira, e desse jeito nós frutificaremos. E o frutificar é o propósito. E aí a gente vai entrar em outra coisa, mas está bem entendido isso em nome de Jesus. É estranho estar assim, nós não estamos na igreja, porque geralmente a gente fala, você está entendendo? Levanta a mão, né? Eu não sei se vocês estão entendendo, não consigo ver. Mas enfim, se você... Enfim, nós somos chamados para o sacerdócio de Deus, estar no secreto, conhecer Jesus, e através dessa permanência no amor de Deus, na paciência, nós recebemos o nosso propósito, que é o próximo. Chamado e propósito são coisas diferentes, irmãos, mas um é consequência de outro. O chamado está aqui em cima e o propósito vem logo após dele, porque se eu permaneço em Deus, Ele me explica tudo aquilo que Ele quer, Ele fala comigo no meu secreto, Ele fala comigo na oração, fala comigo através da palavra, e através disso, algo vai arder em mim, algo vai me direcionar para o meu propósito. E aí que é a próxima, que nós vamos falar agora sobre propósito. Irmãos, eu queria que você trocasse a palavra propósito na sua cabeça. Talvez propósito seja a linguagem mais de hoje, mas trocasse ela por vocação. A Bíblia trata o propósito como vocação. E eu queria que você pensasse nisso a respeito dessa palavra, desse chamado como vocação. Amém? Vocação, não propósito. Vocação, não é chamado. Eu falei errado. Amém? E... então, como eu disse, o tempo de oração, o tempo que eu passo com Deus, o tempo de leitura da palavra, o tempo de comunhão e amor com os irmãos, ele revela o meu propósito. Eu entendendo a unidade do chamado, entendendo o que é a igreja, entendendo o chamado, vai revelar o meu propósito, que é o próximo passo. E aí, vamos ler, continuando em Efésios capítulo 4. Eu gosto de Efésios capítulo 4 porque ele fala da unidade da fé. Você vai lendo lá, é lindo, é tremendo esse livro de Efésios. Mas se você continuar lendo, vamos lá em Efésios capítulo 4, do verso 6, se você puder, estiver com sua Bíblia. Vamos pegar do 4 para ficar completo, e a gente vai ler um pouquinho, a gente vai correr um pouco na Bíblia. Eu espero que você goste disso, porque eu gosto muito. Amém? Glória a Deus. Então, Efésios, vamos lá do 6, vamos pegar do 4 ao 14, vai ler um pouquinho. Há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança do vosso chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por todos, está em todos. Mas agora foi concedida a cada um de nós conforme a medida do dom de Cristo. Por isso, dito, subindo para o alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu, muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. E ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé do pleno conhecimento do Filho de Deus, do estado de homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo.
para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor de todo o vento de doutrina pela mentira dos homens, pela sua astúcia da invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cara, que texto é esse? Só esse texto aqui era uma pregação. Se nós lêssemos aqui, um dia nós podíamos todo ler, orar e ir embora, porque isso aqui é uma pregação, uma infinita revelação para nós, é algo tremendo. Porque nós pensamos sobre chamado e propósito, só abrindo parênteses novamente, mas eu já fechei o outro, abrindo outro. Nós pensamos sobre chamado e propósito como algo sem sentido, e às vezes a gente pensa assim, meu chamado. Meu irmão, o seu chamado, se ele não tiver propósito para edificação do corpo, o seu propósito, na verdade, se ele não tiver direção, sua vocação, se não tiver direção para a edificação do corpo de Cristo, ele de nada vale. Porque como ele viu falando assim, por que Jesus usa o exemplo da videira? Você já viu alguma videira comendo o próprio fruto? Você já viu alguma árvore de laranja comendo laranja? Não, irmão. Nós produzimos frutos para os nossos próximos, nós produzimos fruto para os nossos irmãos, nós produzimos fruto e nós vamos produzindo fruto, esse fruto vai agregando, é assim que nós fazemos. Não existe, eu costumo falar às vezes, talvez você interprete, mas eu costumo falar, não existe meu chamado, não existe meu propósito. O meu chamado, irmãos, se o seu chamado, se o meu e o seu propósito não serve para a edificação do corpo de Cristo, ele não é chamado de Deus, ele é seu chamado, você criou ele. Eu quero que você pare, sei que é um pouco duro, mas eu quero que você pare para pensar a respeito disso. Porque se nós não pararmos para pensar que nós estamos trabalhando para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente chegue à estatura perfeita, como ele diz aqui, a estatura do varão perfeito, que é Cristo, e assim a gente entenda quem Jesus é numa plenitude com todos os irmãos. Porque a palavra diz assim, para que a gente entenda com todos os santos qual é a profundidade e largura do amor, com todos os santos. Nós não vamos entender sozinhos. Então não existe eu, não existe meu nesse meio. Quero que você entenda isso, para a gente começar a falar de propósito. Então ele está falando aqui, pastores, mestres, apóstolos, profetas. Então, tudo isso, irmão, que Deus vai revelar para você através da leitura da palavra. Se você veio aqui pensando, o Adalto vai apontar o dedo e falar, você de camisa amarela aí, não vou fazer isso, esse não é o propósito. O propósito é você sair com consciência, que a consciência, ela faz com que Deus entrando em nós, na nossa mente, no nosso entendimento, ele faz com que a gente tenha os olhos abertos para as Escrituras, para o que está acontecendo no nosso tempo, para o que o Espírito Santo está falando com a gente. Então, se nós temos isso, essa consciência, eu não estou falando que Deus não pode fazer isso, meu irmão, Deus pode sim levantar e falar, eu creio nisso sim, mas eu estou falando que nesse caso aqui, hoje, nós estamos falando que a palavra de Deus, ela vai se revelar a você, em oração, em busca, e Deus vai dar o propósito, aquilo que você foi designado do seu chamamento. Eu falei para a gente trocar a palavra de propósito para vocação, e eu estou chamando de propósito, mas enfim, quando fala propósito, você entende vocação. Então, nossa vocação é designado, Deus revela a nós aquilo que nós vamos fazer, aquilo que nós vamos, mas através do quê? Através da oração, através de permanecendo na videira. Se eu permaneço na videira, a videira vai e aflora em mim, brota em mim, o fruto vai passando. É muito engraçado quando você olha a árvore, né, que a seiva vai fazendo com que os galhos cresçam e os ramos, vai saindo as folhas, e é assim, o Espírito entra dentro de nós e vai aflorando algo, e isso vai ser revelado como folhas, como frutos, e aí, irmãos, nós vamos fazer aquilo que Deus nos designou para fazer, mas sem permanência, sem oração, sem leitura da palavra, não há como isso acontecer. Sem permanecer com Jesus, sem permanecer em oração, sem permanecer com o Espírito Santo, não vai acontecer isso. Porque se nós não permanecemos, como Jesus disse, nós caímos do lugar da árvore, nós somos cortados e nós secamos. E se nós secamos, irmãos, o que sobra para nós se nós secamos? O que sobra? O que temos, irmãos, se nós não ser Jesus? O que temos a não ser Deus, irmãos? Eu queria que você pensasse sobre isso. Raciocina um pouco sobre isso. Então, como eu disse, a oração revela o seu propósito, a oração, a permanência revela o seu chamado. Eu estou batendo nisso porque é isso que nós temos que colocar na nossa cabeça. Não é pessoas que vão apontar para nós e dizer, é o Senhor que vai, é a palavra de Deus que vai nos revelar, é a oração, é o Espírito Santo que vai nos mostrar. É isso, é Ele que vai fazer. E, para finalizar, né, já está dando, até que foi rápido, 29 minutos, está um pouquinho
tempo. E para a gente entender, talvez para mim te ajudar a clarear um pouco, sobre a respeito do seu, não sei, do seu, vamos dizer assim, da sua vocação. Eu gosto de um exemplo, que até se você procura lá, eu gosto do exemplo que eu vi uma pessoa dando, se não me engano, acho que é, não sei, Tanuri, ela chama, alguma coisa assim, e ela fala sobre os dons, e ela fala assim, como que talvez você descubra seu propósito, talvez isso ajude, tá? Eu estou tentando, em nome de Jesus, aqui te ajudar. Pense, se você, vamos supor que nós somos, uma mãe tem 2 filhos, e ela cata, e um filho vai para o Havaí, e outro filho vai para o Alasca, beleza? Entendido? É uma viagem, um filho vai para o Havaí, o outro vai para o Alasca, beleza. E o que ela faz? Ela abre a maleta dele lá, e vai. O que vai para o Alasca, ela coloca blusa de frio, jaqueta, calça, meia grossa, tudo para ele ir pro frio, né? E no outro que vai para o Havaí, ela coloca bermuda, camisa regata, né? Chinelo, todas essas coisas. Beleza, aí os 2 vão, mas o que acontece? Sem querer, eles trocam de mala. O que acontece? Aí o menino chega lá no Alasca, abre a mala, bermuda. Aí ele fala, meu Deus. Aí o outro chega no Havaí e abre blusa de frio quente. Se os 2 usarem essas ferramentas no lugar onde eles estão, eles vão morrer. Você não concorda com o rapaz que está na Alasca? Tanto que ele vai na Havaí, se ele andar com uma jaquetona de frio lá, ele vai desidratar e vai passar mal, e o outro vai morrer de hipotermia. É do mesmo modo conosco. Se você olha, é lógico, irmãos, que eu entendo que Deus pode dar, assim, revelar dons e talentos, sim, para que nós façamos com que a nossa vocação seja, né, executada. Mas você olha os dons que você tem, você olha aquilo que o Senhor depositou em você, isso vai ajudar você, né? Quando eu era criança, eu percebi que eu conseguia imitar o baterista lá da igreja, que eu ia, e eu falei, nossa, eu acho que eu gosto disso aqui, eu acho que talvez eu consiga. E não é que a primeira vez que eu sentei na bateria eu consegui tocar, foi muito doido. Eu consegui já soltar uma musiquinha, e porque eu tinha facilidade. Agora, imagina, né, eu tendo facilidade, sei lá, para tocar bateria, a pessoa vai e me coloca, sei lá, para fazer qualquer outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Você entende o que eu estou falando? Só para fazer um paralelo, assim, para você entender brevemente, que se você entende isso, se você tem isso com você, se você tem isso na sua cabeça, esse jeito, essas ferramentas, quais as ferramentas que Deus te deu, e através dessas ferramentas você vai fazendo, você começa a trabalhar, você percebe qual é o seu propósito. E, irmãos, para finalizar, eu quero que você pense sobre isso. Como eu disse aqui, não faz sentido. Tudo isso que foi feito é feito para a glória de Deus, é feito para a edificação do corpo. Nosso chamado, permanecer e assim revelando o nosso propósito, é para que a gente revele quem Deus é como igreja, e para que a igreja seja edificação, chegue até o corpo perfeito, a estatura perfeita de Cristo. Amém? É sobre isso que eu queria falar com vocês, meus amados irmãos. Eu espero que o Senhor tenha conversado, falado ao seu coração. E sobre isso que eu queria falar, meus irmãos. Se nós entendemos o nosso chamado, que é permanecer na videira, permanecer em oração, permanecer executando o nosso sacerdócio, nós entendemos qual é a nossa vocação. Profeta, evangelista e outra coisa. Você pode fazer a sua vocação através do que você faz. Tem gente que toca e profetiza cura, cura, profetiza, tocando. Deus cura através dele, tocando. Porque ele está agindo, apesar dele ser um músico, ele está agindo como ele está sendo profético. Entende o que eu estou falando? Do mesmo modo, aquele cara que eu já vi um caso de um baterista que estava tocando, e ele falou assim, que a moça falou, nossa, Deus me curou através daquilo que você estava tocando. Ele estava tocando sendo pastoral. Isso é muito legal, porque Deus faz com que através daquilo, dos seus dons, flua o seu propósito. Mas não podemos esquecer, não é para mim, não é para você, não é para o eu, é para o nosso. Nosso propósito é para que nós sejamos um e cresçamos a estatura perfeita, para chegar à estatura de Cristo, como a igreja, o corpo de Cristo, e assim a gente possa impactar o mundo, impactar as nações, sabe? E é isso que eu queria falar, sabe? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe seu ministério. Sabe, que você tenha
assim, nessa pandemia, que você passe da melhor forma possível. Que o Senhor nos livre desse tempo logo, mas que a gente seja inteligente, que a gente seja esperto para observar as Escrituras e observar os sinais desses dias. Amém? Então, vou fazer uma oração. Feche seus olhos, curva sua cabeça, você está com a sua família aí, vamos orar. Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, pelo que o Senhor fez aqui hoje, pelo Senhor ter falado tão profundamente comigo, Senhor. Espero que o Senhor tenha falado profundamente com nossos irmãos, Deus. Senhor, que o Senhor possa, Deus, nesses dias, direcioná-los, Deus, nesse dia de pandemia, onde eles estão passando tempo em casa, quem pode, Senhor, mas que nesse tempo eles passem em oração, passem em leitura, Deus, e o Senhor revele a eles, Pai, aquilo que é o propósito deles, mas eles têm que entender o chamado, Senhor, que é permanecer em Ti. Então nos ajuda, Pai, porque como a Sua palavra mesmo diz, sem Ti nada podemos fazer, Senhor, nós só podemos fazer contigo. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a permanecer em Ti, em oração, em amor, Deus. E assim eu peço, Senhor, ajuda meu irmão que está aí do outro lado também, Pai, a permanecer em amor, Senhor. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa live. Muito obrigado pelas pessoas que estão assistindo. Abençoe a vida de cada um de uma maneira espetacular, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém?